E a gente vai falar no programa de hoje de uma série muito boa, mas antes de a gente falar qual é a série do programa de hoje, a gente vai explicar pra vocês que de amanhã para depois de amanhã, você que tá vendo no domingo, que é o dia de estreia, de amanhã para depois de amanhã, de segunda para terça, estreia o EA Games, o nosso programa, o amor da nossa vida, o queridíssimo EA Games, o esperado, o amado, o desejado, o querido, o sonhado, o almejado EA Games, o programa que vai falar sobre jogos, sobre a vida, sobre o mundo nerd, e vocês vão curtir com a apresentação do Otávio Neto. Às vezes eu vou estar por lá de segunda para terça, a partir de 1h da manhã, vai ser um programa diário, então não percam, vai ser bom demais. E a gente vai falar hoje da série que deu um nome ao estilo Survivor Horror. Resident Evil. E Resident Evil 1 com certeza é um dos jogos que mais te deu susto na vida, você pode admitir isso e não pode negar, se você negar você está mentindo. Resident Evil 1 é um jogo do nosso querido Shinji Mikami, que além de Resident Evil 1 fez outros grandes jogos dentro da Capcom, como Beautiful Joe e como O Meu Amor, que a gente ainda vai ter um programa sobre isso, Phoenix Wright, Ace Attorney, que mistura bastante coisa nos jogos dele. Inclusive, daqui a pouco a gente vai contar como que ele conseguiu trazer de uma série que não tinha nada a ver com zumbis certas coisas para um jogo de Resident Evil, que é um jogo de zumbis, e dá certo. A série nos Estados Unidos e no mundo ia ser chamada de Biohazard. No Japão ainda se chama Biohazard. Até porque faria mais sentido se chamar Biohazard se você levar em consideração tudo que você descobre com as planilhazinhas, as pranchetinhas, as pastas de arquivos antigos da Umbrella Corporation, né, que é a corporação vilã do jogo, e tudo que você descobre dentro dessas pastas te mostra que o jogo a ameaça, na verdade, é de armas biológicas, e isso faz com que o nome Biohazard, que significa ameaça ou perigo biológico, faça muito mais sentido do que Resident Evil, né, o mal residente. Acabou não sendo isso por questão de direitos de nomes, né? Você tinha uma banda que se chamava Biohazard e você tinha também um jogo de DOS, que também se chamava Biohazard. E como é um jogo da Capcom, a Capcom sempre gosta de brincar com as coisas, eles brincaram e descobriram que eles podiam fazer um concurso dentro da empresa para achar o nome perfeito, fizeram um concurso e acharam Resident Evil dentro da Capcom. E no final das contas, o jogo ele ia ser o remake de um jogo de Nintendinho que se chama Sweet Home. A história de Resident Evil se passa aos arredores da cidade de Raccoon City, né? Numa mansão que fica nos arredores da cidade, né? Nas redondezas ali da cidade, que algumas pessoas sumiram pela mansão e aí mandaram o time bravo da STARS, né? É o Special Tactics and Rescue Service, STARS, a sigla. Eles mandaram o time Bravo e depois eles mandaram o time Alpha para tentar resgatar o time Bravo que se perdeu na mansão. E aí o time Alpha é o time que você joga com Chris Redfield e Jill Valentine. Let's have a Jill sandwich. You were almost a Jill sandwich. Eles estão chegando ali onde eles precisam fazer investigações e eles acham o helicóptero no qual a equipe Bravo tinha ido ao lugar, caído, destroçado, e eles não acham sobreviventes no helicóptero. E aí eles são atacados por cachorros e começam a correr desesperadamente e entram numa mansão que eles acham que vem a ser a mansão do jogo. Nesse ataque, o nosso querido Joseph Frost é o primeiro membro da equipe da STARS, da Alpha. Ele morre. O cara consegue morrer. Sério, sério. Editor, tela cheia. Bota a intro, por favor. It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here!
Run for that house! E cada um dos dois, Chris Redfield e Jill Valentine, que você podia escolher para jogar durante o jogo, tinha suas peculiaridades e isso fazia do jogo um pouquinho mais difícil caso você escolhesse um ou outro em um lado, né? A Jill você tinha um inventário maior, você tinha 8 itens, você podia abrir portas, você achava armas mais rápido. E o Chris você tinha esse inventário menor, você achava menos armas, tudo mais, mas você aguentava mais porrada, você tomava menos dano. Então, no final das contas, você tinha que optar se você ia jogar com mais vida ou se você ia jogar com mais itens. Inclusive, essas diferenças elas não foram feitas ao acaso, ao whatever. Elas foram feitas, inclusive, porque o Resident Evil foi um jogo pensado para ser um jogo multiplayer. Ele foi um jogo raciocinado e sonhado com essas diferenças para que o Player 1 não fosse exatamente igual ao Player 2, para que você tivesse uma diferenciação entre os dois jogadores e inicialmente ele foi concebido para ser multiplayer. Só que, como tudo que a gente fala aqui, dificuldades tecnológicas, né, amor? A gente está falando de 1996, CDzinho, 740 megabytes no máximo. Então, né, tem ali as suas restrições. Então ficou muito complicado para você botar um multiplayer para o Resident Evil. E no final das contas, o Resident Evil ele foi muito importante para a cultura pop, porque ele veio em uma época, em 1996, que o mundo estava numa carência muito grande de terror. O mundo não vivia mais aquela época de Bram Stoker, Drácula, de Sexta-feira 13, de Halloween, não vivia mais essa época áurea. O Resident Evil ajuda a trazer de volta o medo, o terror para as pessoas, porque ele é um jogo que atinge não só a cultura nerd, o meio nerd, mas atinge também o povo mainstream, né? A galera que não é tão fã, não é tão geek e que não joga tanto, mas o Resident Evil foi um jogo que teve uma vendagem muito grande e que atingiu esse público. Então funcionou. E além dele, junto com o Resident Evil, saiu o Pânico, né? O famoso Pânico, que trouxe também um sucesso grande para os filmes de terror e fez com que o gênero voltasse a existir de uma forma decente, apesar de que depois fizeram muita cagada, mas valeu. Além dos protagonistas e do inútil do Joseph Frost, o Barry Burton é um cara que aparece e ajuda a Jill em alguns momentos do jogo. O Brad Vickers era o piloto do helicóptero da galera e o líder da equipe do time Alpha, é um dos amores da minha vida, Albert Wesker. E a Rebecca ajudava, né, na campanha do Chris, como o Barry ajudava na campanha da Jill. E aí você começa a andar pela casa e você começa pela mansão, né, não pela casa, é um negócio enorme. E você começa a achar arquivos que te dão um indício sobre o que estava acontecendo, sobre o que estava sendo modificado, né, o que estava sendo produzido pela Umbrella Corporation ali dentro daquela mansão. Eram alguns experimentos legais que envolviam armas biológicas. E tem um momento marcante do jogo que você acha a carta, né, como se fosse um diário de um zumbi, um cara que se tornou um zumbi, que ele vai explicando como é que está se passando a modificação no corpo dele. Primeiro ele fala que ele está sentindo a pele dele coçar bastante, que ele está sentindo muita febre. Depois ele fala que o tecido dele, da pele, está morrendo. E depois ele para de escrever com raciocínio, ele só começa a escrever fome, 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 cérebro, 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 blá, 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 blá. Isso é terror, gente. Isso é bonito. Isso é Resident Evil no seu mais puro. Gente, quem não jogou esse jogo pra sentir medo? Quem não tomou um susto do diabo quando aquele cachorro maldito não pulou da janela em cima de você? Eu gritei igual uma menininha de 8 anos. Eu tomei um susto gigante, eu tenho certeza que você também, como meu produtor também, como meu editor também. Para quem era criança, adolescente em 1996, os gráficos de PlayStation 1, o console do qual o Resident Evil Biohazard foi lançado, eram gráficos que impressionavam. Pra gente era uma coisa que parecia muito real. Então uma coisa que marcou todo mundo no universo, quando você dá de cara com o primeiro zumbi
e você tem que matar ele na faca e você não sabe o que você vai... Outra coisa que é muito marcante de Resident Evil é a parte dos puzzles, né? O puzzle em si, dos quadros. Só que tem um problema, porque quando eu joguei Resident Evil a primeira vez, que eu tinha lá meus 8 anos, eu não joguei Resident Evil, eu joguei Biohazard. Ele chegou ao Brasil primeiro em japonês. E era triste de você jogar em japonês. E você descobriu o que você tinha que fazer com aqueles quadros malditos em japonês. Se você não sabe ler em japonês, perdia-se anos da sua vida para você descobrir o que você tinha que fazer com aqueles quadros. Mas, ainda assim, é uma parte muito interessante, muito bacana do jogo. E quando você passa, dá uma sensação de alegria, de orgulho dentro de você. Você fala, eu sou uma pessoa muito boa. I'm the king of the world! Joguem Resident Evil. Mas joguem em inglês, tá? Não façam isso com você. Não joguem Biohazard, joguem Resident Evil. A série Resident Evil, ela tem certas coisas que são muito clássicas. Tem coisas que duram até hoje, né? Até o 6, eu não sei como é que vai estar no 7, porque saiu na quarta-feira. Na terça-feira, na verdade. Ele ainda mantém certas coisas clássicas, tipo a ervinha enrolada no papel que curava, a ervinha verde que cura. I wanna love you. Né? I wanna love you. I wanna love you. And choo-choo. São coisas clássicas que surgiram, é claro, no Resident Evil 1. São muito bacanas da gente relembrar. E a dificuldade tecnológica da época, ela fazia com que as pessoas tivessem que ser criativas para o seu jogo não ficar modorrento e chato. Às vezes você tinha algumas portas, você abria e a porta fazia... Abria e fazia uma lentidão do caramba. E tudo isso, na verdade, era porque o jogo estava dando loading. Só que ele não queria que você soubesse que ele estava dando loading, para não ficar chato e dar loading o tempo inteiro. Isso fez com que o jogo ele criasse esse clima de tensão, criasse esse clima de suspense toda vez que você fosse entrar numa área nova. Mas, na verdade, você só estava entrando numa área nova, não era para necessariamente dar suspense. Foi uma ideia muito boa do pessoal da Capcom, que funcionou bem e encaixou no clima do jogo. E vocês lembram que lá atrás eu falei do Shinji Mikami, que foi o cara que dirigiu, né, Resident Evil, e que ele fez um jogo de sucesso anos atrás. Ele fez Goof Troop, um dos jogos de maior sucesso do Super Nintendo, que ninguém esperava que fosse de tanto sucesso assim. Um jogo do Pateta e Max, né? Mas ainda assim fez muito sucesso, um jogo fenomenal de bom. E ele trouxe para o Resident Evil algumas coisas do Goof Troop, tipo as transições, né, do jogo, das sequências do jogo, e o backtracking, né, que no Resident Evil você vê claramente que é uma coisa fenomenal do jogo. E é muito bem feito, e o Shinji Mikami trouxe isso do Goof Troop. Então, palmas para um cara que soube aproveitar, soube tirar de um jogo Disney uma ideia para um jogo de survival horror. O legal do Resident Evil é que ele te dá muitos tipos de inimigos diferentes, tipo o zumbi, o classicão, ele te dá os Cerberus, que são os cachorros malditos, susto que aquele diabo dá. O Hunter, que dá mais susto ainda, filho de uma égua, que ainda entra, quando ele entra ainda bota um terror do cacete. Editor, bota aí pra gente, Renan, por favor. Pra galera ficar com medo mesmo de como é o Hunter aparecendo. E até o chefe final, o Tyrant T-002, né, que também dá um medo do caramba, é o chefe final do jogo. Mas ainda tem uma par de inimigo aí que roda nessa galera. Resident Evil tem uma coisa que eu gosto muito, particularmente, que eu acho que os jogos deveriam investir mais, porque dá um divertimento muito bacana para quem está jogando, que é finais diferentes de acordo com a sua campanha ou como você termina o jogo.
E você lembra que eu falei lá atrás que um dos personagens que eu mais amava no jogo se chamava Albert Wesker, ele era um dos membros da equipe, que não fazia o menor sentido eu só amar o Albert Wesker por ele ser da equipe? Realmente não fazia sentido nenhum, porque na verdade o Wesker, ele não é um membro da equipe simplesmente. Ele é um funcionário da Umbrella Corporations que está infiltrado nas Stars e ele é o vilão de Resident Evil. Não só do primeiro jogo, mas ele é o vilão da série Resident Evil. Isso é maravilhoso, porque o Wesker ele é um vilão sensacional. Ele é arrogante, ele é prepotente, ele é muito forte e ele, pra você, supostamente ele vai morrer mesmo. Ele só vai voltar no Code Veronica, beleza? Finge que eu não te contei esse spoiler. Mas tá lá, o Wesker é o vilão da série, bicho. E ele começa o jogo na sua equipe. Isso é muito maneiro. E Resident Evil faz essa traição acontecer de uma forma muito bem feita. Então, Wesker, te amo. Valeu? EA Games, 1h da manhã, no IMAX, de segunda para terça-feira, de 30 para 31 de janeiro. Não percam. Valeu, galera? Um beijo para vocês e até semana que vem.